Primeiro livro de Reis, capítulo 17, que diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Disse-lhe a retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Bebia da torrente. Por enquanto, só estes versos. Meus irmãos, este é um texto maravilhoso, um incidente na vida desse profeta de Deus, que foi o profeta Elias. Diz a palavra que ele era tesbita, né? E que ele era um homem que tinha muita intimidade com Deus, um homem todo pautado numa confiança inabalável em Deus. Embora em um determinado momento da sua vida ele também se deprimiu, ele ficou triste, mas o Senhor cuidou do profeta Elias, como ele cuida das nossas vidas. Nós ouvimos hoje que o índice de depressão, de tristeza tem aumentado muito nesses tempos de isolamento social. Ora, se em tempos aparentemente normais nós já temos esses problemas psicológicos, imagine nestes tempos, quando as pessoas estão apavoradas, quando as pessoas estão em confinamento, é quando os nossos corações ficam exprimidos. Aqui e acolá tem hora que até nós dá vontade de chorar, de ver a situação do nosso mundo. Milhares de pessoas têm perdido as suas vidas para um vírus que ainda é desconhecido da ciência. Mas em tempos nebulosos como estes, nós precisamos aprender lições valiosas. E desse texto eu quero compartilhar 3 lições preciosíssimas da palavra do nosso Deus. A primeira, irmãos, queridos ouvintes que estão nos seus lares, é que Querite é o lugar onde Deus nos sustenta em tempos atribulados. Elias aqui prediz uma grande seca, porque Deus estava julgando a nação israelita. Israel era liderado por um rei muito distante de Deus, um rei que não levava a sério a palavra de Deus, casado com uma princesa pagã, a princesa dos Sidônios, chamada Jezabel. Quem não conhece a famosa Jezabel na Bíblia? Uma mulher má, perversa, e que introduziu o culto de Baal, onde? Dentro do povo de Deus, o povo israelita. Como isso não ofenderia o Deus Santíssimo? Como isso não ofenderia aquele que é o único Deus vivo e verdadeiro? Então Elias é usado por Deus, é comissionado por Deus para levar essa palavra de juízo a Acabe,
e a Jezabel e a todo Israel. E ele diz a Acabe corajosamente: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. 1 Reis 17:1. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Deus mesmo preparou para Elias um refúgio. Não existe cristianismo, não existe fé sem a crença nos milagres. Os milagres fazem parte da Bíblia. Muitos teólogos liberais não creem mais na palavra de Deus. Dizem que isso aqui é tudo mito, invencionices de crentes. Eles retiram toda a parte milagrosa da palavra de Deus. Ora, se nós retirarmos os milagres da Bíblia, nós vamos dilacerar toda a palavra de Deus, porque Deus é o Deus de milagres. Nós precisamos crer num Deus que é providente, num Deus que intervém. E Elias, meus irmãos, foi maravilhosamente conduzido pelo próprio Deus a este riacho. Era um pequeno rio, um riacho chamado Querite. Querite vem da palavra hebraica harat, que significa cortar. Bem sugestivo, porque Elias precisava ser cortado também, podado, preparado para seguir o seu ministério, que não era moleza, mas era difícil. Ora, Elias estava contra o reinado de Acabe e de Jezabel. Acabe e Jezabel não suportavam o profeta Elias. Diz a palavra de Deus que eles passaram muito tempo, anos, procurando para o matar, porque é mais fácil calar a voz de um homem de Deus do que se arrepender dos seus pecados. Mas Deus, Ele sustenta o seu profeta, Ele sustenta aquele homem nestes tempos atribulados que estava acontecendo, e que a fome estava matando muitas pessoas. Mas Deus guarda o seu profeta, Deus guarda a vida de Elias em Querite, em Harat, no lugar do corte. Deus permite que nós passemos por tempos atribulados. Não é fácil, nada fácil. Não foi fácil para Elias sair da sua nação, do seu convívio, e ir para Querite. Não era nada fácil. Veja como Deus diz: retira-te daqui. Versículo 3: vai para o lado oriental, a torrente de Querite, ao riacho de Querite, pois tinha água ainda. E Deus diz ainda: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Meus irmãos, uma das consequências dessa pandemia é colocar a economia mundial, e a nossa aqui também, em frangalhos, destruir a economia. Esta tem sido a preocupação das autoridades. Empresas fechando, pessoas perdendo empregos, pessoas que viviam de serviços informais não tem mais como colocar o pão nas suas mesas. E vocês sabem, como pais e mães que somos, que a pior coisa que existe é quando um pai chega em casa e diz para o seu filho: não consegui nada para você comer. Aquilo dilacera também a nossa alma, corta
a nossa alma de ver a fome no nosso próprio lar. Uma das consequências dessa pandemia não é só a morte física, mas também é a economia entrar em colapso. As projeções mais otimistas dizem que o PIB, o Produto Interno Bruto, no Brasil vai cair 5%. Tomara que não aconteça, mas as previsões mais otimistas, imaginem as pessimistas. Israel estava naquele tempo fazendo um paralelo com hoje, passando por uma seca terrível, onde os alimentos estavam todos escassos, muitas pessoas passando fome, não chovia, não se plantava mais nada, porque naquele tempo nem sistema de irrigação como hoje existiam com a tecnologia que nós temos hoje. A fome campeava em Israel, mas o seu profeta, aquele que foi chamado para trazer uma palavra de ânimo para a nação israelita, para o rei Acabe, foi cuidadosamente sustentado por Deus nesses tempos atribulados que os israelitas passavam e que Elias também passou, mas foi sustentado. Essa é a primeira lição que nós devemos aquietar os nossos corações, olhar para o alto, fazer como o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elias olhou para o Senhor. Diz o texto que não somente tinha água, mas que os corvos milagrosamente lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente, milagrosamente sustentado pelo Deus poderoso. Esta pandemia que nós estamos vendo hoje na agenda de Deus, ela teve dia para começar e ela tem dia para terminar. E enquanto ela não terminar, meus irmãos, nós devemos também ficar na nossa querite. Eu não sei qual tem sido a querite que você está passando, mas nós precisamos rogar a Deus que também nos leve para as nossas querites de hoje, para que nos sustente também nesses tempos de aflição, para que Ele possa nos ajudar, que não nos falte o pão, que não nos falte o necessário básico para nós ficarmos com a nossa vida física íntegra. Olhemos para o Senhor e roguemos a Ele que, como Ele sustentou Elias milagrosamente, Ele nos sustentará. Ele nos sustentará e Ele virá ao nosso alcance. Diz o versículo 7: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Percebemos então que as intempéries, que as tragédias também se abatem sobre o povo de Deus, sobre o profeta de Deus, sobre um dos profetas mais consagrados das Escrituras Sagradas. Eu pessoalmente gosto muito do profeta Elias, porque vejo nele, irmãos, um homem que tinha realmente contato com Deus. Eu gosto muito da história de Elias, porque eu posso ver na vida de Elias muitos fatos que nós passamos nas nossas vidas hoje. Então, Elias também passou pela seca. A torrente secou.
A chuva não vinha sobre a terra, e a torrente onde estava o servo do Senhor também secou. Mas é aí, irmãos, que nós aprendemos a segunda lição com esse texto. Siquerite é o lugar onde Deus nos sustenta em tempos atribulados. Sarepta é o lugar onde Deus nos sustenta em tempos de crise. Quando o riacho de Querite seca, vem a palavra do Senhor novamente ao seu servo, ao profeta Elias, e diz para ele, versículo 9, 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Talvez você tenha chegado à transmissão agora. Nós estamos lendo 1 Reis 17, versículo 9. Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber, morto de sede. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para os meus filhos. Comê-lo-emos e morreremos. Essa era, meus irmãos, a perspectiva da viúva. Comê-lo-emos e morreremos. Vamos comer e vamos morrer. Muitas pessoas estão assim hoje: a minha empresa vai quebrar e eu vou morrer. Teve um empresário aí, não sei onde, que depois de demitir os seus quase 150 funcionários, enforcou-se. Ele tinha a perspectiva da viúva de Sarepta até então: comê-lo-emos e morreremos. Talvez nós estejamos assim: a geladeira já secou, comê-lo-emos e morreremos. Se a gente não morrer pelo tal do Covid-19, vamos morrer pela fome. Talvez esta seja a perspectiva que muitos têm hoje. A maior economia do mundo está entrando em colapso, os Estados Unidos. Preocupados. Imagine nós, que somos um país em desenvolvimento, de terceiro mundo, como dizem. Mas não podemos, irmãos, ter essa perspectiva da viúva até aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Sarepta é o lugar onde Deus nos sustenta em tempos de crise. Em tempos de crise. Comê-lo-emos e morreremos. Versículo 13 diz: Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ó irmãos, ó queridos, que essa seja a nossa postura em tempos de pandemia. Enquanto esse vírus não for destruído através de uma vacina, em que muitas nações já estão procurando, aqui mesmo no Brasil, muitos cientistas se dedicam dia e noite à procura de uma vacina ou de um remédio eficaz que destrua esse maldito vírus. Esse vírus que tem ceifado tantas vidas, ricos, pobres, jovens e adultos, homens e mulheres têm sido ceifados. Porém, nós precisamos também
pedir a Deus que nos leve para Sarepta. Qual será a nossa Sarepta de hoje? Não sei, mas Deus sabe. Sarepta significa fornalha de purificar metais. Também muito sugestivo, porque ali o servo precisava ser purificado. A nossa confiança precisa ser purificada, porque nós somos muito materialistas. Nós só olhamos o imediato, nós só olhamos as nossas possibilidades. Dentro das nossas quatro paredes nós nos enclausuramos, pensando que Deus está morto, mas Deus continua vivo, Deus continua no trono, Deus continua dominando, e enquanto Ele estiver dominando, nós podemos crer, irmãos, nesse Deus de Elias, que diz: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra, até o dia em que esse vírus será destruído, se Deus quiser. Assim como muitos já foram. A gripe espanhola em 1918 matou muito mais, muitíssimo mais. Estava vendo um dado um dia desse, que foram 75 milhões de pessoas, mais do que a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, as projeções mais otimistas são 55 milhões de pessoas. Mas a gripe espanhola em 1918 matou muito mais. Mas nós sobrevivemos. A igreja continuou, o mundo continuou. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus sabe o momento certo de dizer basta. Basta. Quando Deus dos altos céus disser basta, vamos ver nos jornais: encontrado a vacina, seja onde for, encontrado um remédio totalmente eficaz, melhor do que a hidroxicloroquina, melhor do que qualquer outro medicamento que nós conhecemos hoje. A farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versículo 15 diz: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Talvez o teu coração hoje, principalmente você que não é assalariado, porque quando a gente tem um salário fixo, né, é mais fácil. Meu salário está garantido, garantidíssimo. Quer dizer, nem tanto. Até os funcionários públicos no Ceará, do governador já anunciou que vai diminuir se o avanço da pandemia progredir. Acontecerá também nos outros estados, inclusive no nosso querido Maranhão. Mas é hora, irmãos, da igreja cristã, da igreja evangélica, rogar ao nosso Deus que diga basta, basta, que tenha misericórdia das nossas vidas, nos sustentando nas nossas sareptas. Sarepta, lembre-se, fornalha de purificar metais. Muitas pessoas dizem: eu estou com tanta saudade do tempo. Mas quando as coisas estavam normais, passavam meses sem ir, semanas sem ir. Como negligenciar o culto, a comunhão? Agora estamos aqui, adorando online, sem aquele aconchego. Não é a mesma coisa. A minha esposa disse ainda há pouco: poxa, culto online. E eu disse para ela: não é a mesma coisa, mas melhor do que nada. Pelo menos nós temos o consolo da palavra. Mas, irmãos, creiamos no Deus, no mesmo Deus de Elias,
que a ordem de Deus para acabar com esse sofrimento que nós estamos passando, virados aos céus, e Ele nos ensinará mais uma lição, é que nós precisamos valorizar mais as nossas igrejas, valorizar mais as nossas famílias, famílias que não se falavam há muito tempo, hoje estão se falando, pessoas que negligenciavam o congregar, estão chorando, mas tenhamos esta confiança em que Sarepta, o lugar onde Deus levou Elias para ser sustentado em tempos de crise, para que ele também fosse purificado, para que a sua confiança aumentasse, inclusive a da viúva. E assim, irmãos, nós chegamos na terceira e na última lição. Siquerite é o lugar onde Deus nos sustenta. Até através dos corvos Elias foi sustentado. Deus também pode nos sustentar milagrosamente, das formas que Ele sabe. Sarepta é o lugar onde Deus nos sustenta em tempo de crise. E nós também temos a nossa Sarepta hoje, que Deus tem feito um milagre para que nós ainda estejamos com o nosso pão de cada dia e as nossas necessidades refeitas. Sarepta também é o lugar onde Deus nos prova em tempo de calamidade. Veja aí, versículo 17. Depois disto, depois de todo o sofrimento de seca, depois de tudo isso, que a mulher creu na palavra de Elias, e que a farinha da panela dela não se acabou, o azeite da sua botija não faltou, diz o versículo 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Ou seja, a coisa piorou. Às vezes, quando nós vemos a providência de Deus, a gente pensa: pronto, acabou minhas tribulações. Que nada! A vida cristã, ela é uma guerra. E em guerra não há momentos de trégua, muito pouquíssimo. Às vezes, em uma guerra, só há aqueles momentos de trégua para enterrar os mortos de ambos os lados. Fora isso, não há momento de trégua. É bomba para cá, bomba para lá, sofrimento para cá, sofrimento para cá. A vida cristã é desse jeito. Não pense que porque nós estamos passando por essa pandemia, nós não enfrentaremos outros dias difíceis no futuro, e que nós precisamos estar preparados, com a nossa fé fortalecida, com a nossa confiança inabalável, porque o filho da dona da casa que alimentou Elias morreu. Versículo 18. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Versículo 21. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e deu a sua mão e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, Sarepta é o lugar onde Deus nos prova em tempo de calamidade. Talvez a situação já estava difícil para você e piorou. Quem
sabe a empresa fechou. Quem sabe o patrão lhe deu bilhete vermelho, lhe demitiu. E você não sabe agora. Não podemos nos desesperar, porque Deus continua no seu trono e Ele sempre estará. Deus queria provar a fé tanto de Elias como da viúva. O Deus que fez aquele milagre na panela não seria o mesmo Deus que poderia ressuscitar aquela criança? Sim. Deus esteve conosco no passado, nas calamidades, nos sofrimentos do passado, está conosco nessa pandemia e estará até a consumação dos séculos, nos dando o seu livramento. Ele sabe o que está fazendo. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe até a hora, até o dia que nós aguentamos. E tudo tem um propósito nos planos de Deus. Nós vamos sair dessa pandemia muito mais fortes. Porque se não sairmos, virão outras calamidades. Até que nós aprendamos a colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. A valorizar mais a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, nossos maridos, nossas igrejas, nossas denominações, nossos serviços. Às vezes nós vivemos só de murmuração e não valorizamos aquilo que Deus nos tem dado. Agora, quando perdemos, é que nós valorizamos. Elias foi sustentado em Querite, foi sustentado em Sarepta e foi provado em Sarepta. Meus irmãos, eu quero concluir essa palavra dizendo que para Deus não há nada impossível. Nós precisamos fazer como Elias. Elias clamou quando viu a situação, a mulher desesperada pela morte do seu filho. Ele clamou, diz o texto bíblico. Ele rogou a Deus. É hora de clamor, é hora de jejum, é hora de pano de saco, é tempo de quebrantamento, é tempo de nós colocarmos em memória em que ponto antes da pandemia nós estávamos faltos com Deus, e o que esse sofrimento, o que esse confinamento está nos ensinando, está nos provando. As lições que Deus nos dá não é para nos destruir, é para nos fortalecer. Depois deste tempo de crise que nós estamos vivendo, nós sairemos bem mais fortes, se Deus quiser. E sempre nos lembraremos destes tempos de angústia como tempos de aprendizado, de humildade e de confiança naquele que é o Deus Todo-Poderoso. Creamos nele, confiemos nele. Se você está desesperado, não perca a sua esperança, porque Deus continua suprindo e continua nos assistindo. Peça a Ele: ó Senhor, perdi o meu emprego, mas que em breve eu possa retornar. Vamos orar pela nossa nação, que a economia possa ser restaurada em um tempo breve. Nós não sabemos nem até quando isso vai, mas uma coisa nós sabemos: que Deus está conosco. Isso nós podemos ter certeza. Isso nós podemos ter certeza. E nós continuaremos. Nós continuaremos porque a presença do Altíssimo está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus conforte nossos
corações, como essa palavra falou. Vocês pensam que ela não falou para mim? E muito! É incrível como Deus é. Que ela também tenha falado para todos nós. Para todos nós. Quero os agradecer a Deus por mais esta oportunidade, ao pastor Paulo, que me deu esse privilégio de compartilhar um pouco da palavra com os meus irmãos daqui e também onde o Facebook, onde a internet alcançar. Amém.